Bom dia. Bom dia, amigos do Facebook. Bom dia, amigos do canal da Verdade no YouTube. Hoje, eu, Salvador Cantanzaro, falarei apenas de mim, das minhas atitudes e das consequências dela. Deus criou o universo e com tudo que está nele. Inclusive, um anjo que nos dias de hoje representa o Satanás. Evidentemente, ou melhor dizendo, biblicamente, ele se arrependeu disso. Tanto que se arrependeu que ele fez com que Noé fizesse uma arca enorme e resgatasse os animais. Um casal de cada animal. E a família dele. E, posteriormente, ele disse que Noé enterraria a esposa e assim por diante. O outro enterraria outro e assim por diante. E que só que tinha nessa história, tinha uma mulher grávida. Não me lembro quem seja. E Deus disse que se fosse homem, viveria. Se fosse mulher, teria que ser eliminada. Para não continuar o mundo, porque ele estava triste com o mundo que ele havia criado em relação às pessoas. Porque as pessoas não davam valor e não faziam o bem. Ou seja, era mais praticado o mal do que o bem. Portanto, quando essa criança nasceu, Noé teve piedade e deixou que essa pessoa do sexo feminino vivesse. E assim o mundo continuou até os dias de hoje. Tá? Mas evidentemente Deus está do nosso lado e também o diabo está do nosso lado. Aí depende de nós. Que caminho temos que seguir? O caminho do diabo, que é o mal, ou o caminho de Deus, que é o bem? Então depende muito de nossas atitudes. Então, como eu disse, eu falarei de mim. Nasci, eu sou saudável e fui uma criança que com 5 anos já trabalhava como vendedor de verduras, né? Depois trabalhei num açougue, numa padaria, e depois eu comecei a estudar, me tornei um professor de datilografia e entrei no escritório de contabilidade. Eu posso até dizer o nome até hoje, posso dizer o nome inclusive, chama Organização Tecon de Contabilidade, e ali eu fui me aperfeiçoando. E aperfeiçoando, aprimorando os meus conhecimentos. E acontece que nesse tempo, com 14 anos de idade, eu tive as minhas escolhas. Não culpo Deus, nem o diabo, pelo que me aconteceu. Eu, com 14 anos de idade, eu tinha Deus do meu lado, tinha o diabo do meu lado.
Mas sou eu, ou melhor dizendo, era eu que tinha o poder de conduzir aquilo que eu queria para mim. Bastava eu dizer, eu quero o bem, ou eu quero o mal. Mas eu comecei a ingerir bebida alcoólica sem influência de ninguém, sem influência do demônio, sem influência de absolutamente amigos, de ninguém. Me tornei, com 14 anos de idade, um alcoólatra. Eu fui deixar de ser alcoólatra em 1996, precisamente 15 de agosto. Não deixar de ser alcoólatra, eu sou alcoólatra. Deixar de ingerir bebida alcoólica. Quero deixar bem claro, eu estou gravando esse vídeo, você está vendo em lugar nenhum. Nem um papel, nada. É totalmente improviso, tá? Não tem um script, não tem nada, um roteiro, nada disso. Então, vamos voltar aí nos 14 anos de idade. Aprendi muita coisa, depois eu trabalhei no escritório de imobiliário, aprendi outras coisas, como com contabilidade, um pouco de advocacia, entre outras coisas. E continuei estudando também, me tornei um metalúrgico, etc, 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 etc. Mas alcoólatra. Então existe aquela oração muito simples, né? Chama-se ação e reação. De lá para cá, todas as minhas ações que eu pratiquei, boas, eu colhi frutos bons. E todas as ações que eu pratiquei, ruim, eu colhi frutos ruins. Bom, minha vida foi sofrimentos, mas eu nunca, em toda a minha vida, nesses 62 anos de idade, eu nunca deixei de trabalhar, mesmo ingerindo bebida alcoólica. Evidentemente, eu cometi atos errôneos e me arrependo profundamente. Tais como deixar de ir para o trabalho por ressaca de um dia anterior de bebida. E com isso eu também deixei de estudar mais do que eu deveria. É claro. Isso repercute hoje na minha vida atual. Mas eu continuo trabalhando, como vocês sabem, no cantinho das verduras fresquinhas, onde eu comercializo hortaliças e já sou aposentado. Mas a aposentadoria é mínima. Aí vocês dirão, talvez me perguntem, mas por que a aposentadoria é pequena? Porque eu tive a ação de contribuir pouco para a Previdência, evidentemente repercutiu nos cálculos da minha aposentadoria. Então, eu sou o culpado. Eu sou o único culpado. Não é o governo federal, não é Deus e nem o diabo. Porque eu, ou melhor dizendo, sou eu
quem obedeço ou deixo de obedecer o diabo. E na maioria das vezes eu o obedeci. Entendem? Então muitas vezes em nossa vida a gente vai fazer um simples almoço. É evidente, se você botar um pouco de sal a mais naquela alimentação, você teve ação de salgá-la. Então você errou. Você errou e a sua comida vai sair salgada e muitos não vão comer, evidentemente. Ninguém é culpado. Neste mundo, somos nós que fazemos o bem ou o ruim. Nós somos o mal e o bem. Tudo depende exclusivamente de nós. Se você vai atravessar uma rua e não atravessa na faixa, como se deve, e você atravessa num lugar que não tem faixa, aí vem um automóvel e te atinge, o culpado é Deus? Não. O culpado é o demônio? Não. O culpado é você mesma. É você mesmo que atravessou a faixa, ou melhor dizendo, não atravessou na faixa. Então, você fez uma ação que deu uma reação de você se machucar, ou até alguns de seus parentes, ou ter morrido. É assim a vida. Eu estou gravando pausadamente, porque, como eu já disse, não tem script. É uma gravação que eu estou tirando daqui, ó. Aqui, tá? Para vocês. Se hoje eu tenho algumas doenças, essas doenças são provenientes do tabaco, do álcool. Se lá no passado eu tivesse abandonado tudo isso em tempo hábil, eu não teria adquirido essas doenças. Mas eu não fiz. Mas, como já disse, em fins de junho ou agosto, não me lembro bem, de 96, eu tive a enorme satisfação de não ingerir mais bebida alcoólica. Isso mudou minha vida para melhor. Então, as minhas ações boas foram bem melhores. E as minhas ações ruins foram bem menores. Caso contrário, eu posso até afirmar, eu não estaria vivo hoje para contar a vocês essa história. Agora vocês podem me perguntar, por que você está gravando esse vídeo? O que nós temos a ver com isso? Bem, eu sei que o meu público, as pessoas que me acompanham no Facebook ou no canal da Verdade no YouTube, são pessoas jovens também. Pessoas até que estejam passando pelo mesmo problema que eu já passei. É claro que eu passo ainda, que de vez em quando, sinceramente, a gente tem uma recaída. Mesmo que de um dia, mas você tem. Isso não é mentira para nenhum de nós, para ninguém. Todo mundo sabe disso. Qualquer pessoa sabe que o alcoólatra é sempre alcoólatra. E se ele toma uma cervejinha aqui, ele vai tomar duas depois. E mesmo se for naquele dia, ele fica meses sem beber, mas eu já tive umas 2, 3 ou 4, 5 recaídas aí. Não vou mentir para vocês. Mas
eu vou responder a pergunta que eu mesmo questionei. Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo dirão, caramba, vou seguir o exemplo de Salvador, vou parar de beber, vou parar de fumar, sei lá, vou tentar melhorar a minha vida, vou estudar, para mim, no futuro, não ser como ele. E é isso que eu quero. É isso que eu ensinei para os meus filhos. Tanto é que meus dois filhos não fazem uso do álcool e vivem uma vida melhor que a minha, não com tantas doenças que eu tenho. E tem mais. A gente não deve julgar ninguém. Eu mesmo não me julgo. Apenas estou transmitindo aquilo que aconteceu comigo, o que acontece comigo, para dar exemplo. Não me julgando. Como não julgo outras pessoas que passaram ou estão passando pelo mesmo problema que eu. Isso é quase que normal, é cotidiano na vida de cada um de nós. Mas eu quero chegar a um ponto. Balança da vida. Interessante, né? Só um segundo. Muito bem. Sobre o balanço da vida, eu quero apenas que as pessoas que estão me assistindo nesse momento comecem por você mesmo. Será que tudo que você fez de mal põe de um lado? Pensa assim. Será que tudo que você fez de bom põe do outro lado da balança? Ou melhor dizendo, pegue suas coisas que você fez tudo de bom, põe de um lado da balança. Pegue suas coisas de bem, de mal, aliás, põe numa balança. Vê se o mal ou o bem, qual que pesa mais? E se faz uma autoanálise. Será que, o bem está lá para baixo? Então, eu tenho que me corrigir em tempo. Não, o mal, ele está lá para baixo, o bem subiu. Então, eu fiz mais coisas boas que coisas ruins. Então, melhore mais ainda. Isso é importante. Isso você. Agora, em relação às pessoas que você convive no dia a dia. Porque é fácil a gente criticar, julgar as pessoas que passou pelo que eu passei ou estão passando agora. É fácil julgar. Chegar para a pessoa e falar, seu bêbado, você está me prejudicando, você não presta. É fácil, muito fácil dizer isso. Mas será que a pessoa faz isso porque ela realmente quer? É porque ela quer. Que ela pode lutar para não fazer isso. Mas nem por isso a gente pode crucificá-la ou crucificá-lo por isso. Compete a nós, fazer uma análise dessas pessoas que convivem com a gente no intuito de tentar ajudá-la. Mas eu já ajudei várias vezes e nada resolveu. Aí eu respondo. Se não fosse
a minha esposa, Cecília Salvo, me ajudar inúmeras vezes. Se não fosse os meus irmãos, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meus cunhados, minhas cunhadas, me ajudar, eu não tinha força sozinho para isso. E foi eles que me transformaram numa pessoa melhor hoje. E não foram, e não, melhor dizendo, não foi uma tentativa. Foram várias, talvez até incontáveis. Mas chegou um dia que deu certo. Eu mudei para melhor. Então, eu exemplifico isso a vocês. Não basta apenas uma vez, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Sentem com aquelas pessoas que convivem com vocês e ajudem. Não desistam dessas pessoas. Principalmente se elas forem os seus pais. Porque se você está vivo hoje, ou viva hoje, foi graças a eles. Eles conseguiram, com todos os erros que eles praticaram, fazer com que você estivesse bem hoje. Se outras coisas não deram certo para vocês, já não são culpa deles. Fizeram a parte que podiam fazer para vocês. E vocês entraram naquele esquema que eu falei agora há pouco. Foram para o caminho do mal porque vocês quiseram, foram para o caminho do bem porque vocês quiseram. Então não é culpa dos seus pais. E se os seus pais estão hoje no caminho do mal, volto a repetir. Põe na balança da vida. Vejam o que eles fizeram de bom para vocês no passado. Tudo de bom. E vejam, ou melhor dizer, ponham na balança tudo que eles fizeram de mal no passado. E vejam se vale a pena desprezá-los, julgá-los. Porque vocês também já erraram na vida. Dificilmente uma pessoa não errou na vida. Eu só conheço uma que não errou. Jesus Cristo. Esse não errou mesmo. Não errou. Nunca errou. E mesmo assim, ele foi crucificado pelas mesmas pessoas que ele ajudou. Por quê? Por quê? Não sabem? Eu explico. Se ele quisesse, ele simplesmente falaria, não vou ser crucificado, eu tenho poder para mim não ser crucificado, eu não fiz nada para isso, mas ele falava do Pai dele. E para o povo daquela época, o Pai dele era uma coisa abstrata para eles. Veja bem, uma coisa abstrata para eles, na voz de Jesus. E todos veneravam a Deus, ou a deuses, naquela época.
E como ele dizia a todos que era filho de Deus, ninguém acreditou. Isso é blasfêmia naquela época. Foi blasfêmia naquela época. Por isso ele foi crucificado. Mas ele não queria. Todos sabem que ele não queria. A Bíblia diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele não queria passar por isso. Mas ele passou. Porque era a missão dele. Ele tinha que cumprir até o fim. Hoje, ele reina entre nós em espírito. Por isso, eu tenho muita fé em Jesus. E quando eu me encontro que eu possa pensar que vou fazer alguma coisa mal, eu me recorro a ele. Para poder fazer o bem e não o mal. E é isso que vocês devem fazer também. Na dúvida, de tentar fazer uma coisa má ou boa à terceira pessoa, a si mesmo. Pense em Jesus. Pense em Jesus. Dirija-se com fé a Ele, para que Ele te oriente espiritualmente como você deve agir. Esqueça o demônio. O demônio não apita nada, gente. O demônio não apita nada. Ele está entre nós, mas ele não manda nada. Ele não manda nada. Hoje quem manda é Jesus. Jesus Cristo. Ele que é o nosso orientador. Então é a Ele que nós devemos se consultar.